Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil. O tênis brasileiro está cheio de histórias de superação. Jogadores que lutam muito com grandes dificuldades para seguir na sua carreira. É por isso que o Podcast Tênis Brasil traz para você na semana uma história espetacular do brasiliense Paulo André Saraiva, aqui do meu lado. Paulo, primeiro de tudo, muito obrigado pela tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil. Você que tem uma história muito legal que a gente quer contar lá para o pessoal. Eu agradeço pelo convite, pelo espaço e, bom, vamos seguir nesse bate-papo. Pessoal, para vocês terem uma ideia, o Paulo começou a jogar tênis com 13 anos. Com 16, ele já tinha ponto no ranking profissional. Hoje, com 26, ele já ficou entre os 200 primeiros de duplas, está entre os primeiros 500 de simples, ou seja, uma carreira incrivelmente rápida, com grande sucesso, porém também com grande dificuldade. Conta pra gente como é que você começou, Paulo, que já é uma história muito curiosa. Bom, eu conheci o tênis através de um projeto social, no grupamento de fuzileiros navais ali de Brasília. Olha. Então, eu entrei nesse projeto, eu tinha 9 anos de idade, entrou eu e a minha irmã, e a minha mãe meio que colocou a gente nesse projeto pra gente não conhecer as coisas ruins da rua. Sim. E eu fui conhecer o tênis 4 anos depois só, ali do... Não foi direto pro tênis? Não fui direto pro tênis, porque nesse projeto, quando a gente chegava, eu já fiz ele pela parte da manhã, então a gente chegava de manhã, pegava um ônibus de manhã da cidade do Varjão, do Distrito Federal mesmo, até o grupamento. Chegava, tinha que fazer a ordem unida como soldado, ir tomar café, fazia a ordem unida de novo e ia pro lugar que cada um era designado ao esporte e a gente podia escolher o nosso esporte. Então, além do tênis, eu já fiz futebol, já fiz corrida, já fiz natação, já fiz um pouco de tudo nesse projeto. E eu sou muito, muito grato, né? Por ter tido essa oportunidade de ter contato com outros esportes. Ainda tinha vela, se eu não me engano, tinha banda de música. Brasília é bom, é mãe forte a vela. Né? Então foi muito bom para mim. E o que o tênis te encantou para você, como garoto, escolher o tênis? Assim, tinham 3 colegas meus que estavam jogando tênis e eles me chamaram para fazer uma aula, para brincar um pouco. E aí foi meio que amor à primeira vista. Eu gostei. Eu lembro que tinha o meu professor, que foi o meu primeiro professor de tênis, que é o professor Chico, e tinha o professor Carlão também. Sim. Mantenho contato com eles ali sempre que eu posso, estou visitando eles. E eles estavam jogando com um sub da Marinha. E eu lembro que a bola dos meninos ia bem desgovernada e a do professor já ia bem controlada. E eu comecei a calcular efeito e como cortar a bola. Já na primeira aula, vendo e pensando assim. E aí o professor falou que eu levava jeito. Mas também foi amor à primeira vista, assim, da minha parte. E desde aí não parei mais. Agora, o pessoal em casa que sabe que jogou tênis e tal, que difícil é jogar tênis. Não é uma coisa simples para um garoto já de 13 anos aprender e ter uma evolução tão rápida. Como é que foi essa evolução? Bom, o meu professor, o professor Chico, ele pediu oportunidade para um treinador em Brasília, que foi o Antônio Lindoso. Esse primeiro centro de treinamento que eu treinei, e eu passei ali dos meus 14 até os meus 18, 19 anos ali. Sou muito grato pela oportunidade que ele me deu, é um dos grandes responsáveis por ter tido essa oportunidade de evoluir. Lembro que ainda desde o começo eu não segurava bem, tive que começar a jogar de continental para que nem sabia o que era. A gente trabalhou muito, a gente treinou muito para poder ir ganhando tempo. E não ir seguindo, evoluindo de uma maneira normal. Eu posso dizer que eu treinei bastante, treinei mais que sempre estava fazendo um extra, que era uma coisa que ele cobrava bastante, assim, para poder ir evoluindo. E acho que esses resultados que você falou, que aconteceu muito rápido, foi muito bom, mas também ao mesmo tempo muito ruim, no sentido de eu queimei muitas etapas de formação. E isso, principalmente no juvenil, você sente muito, né? No juvenil eu sentia menos, né? Porque o jogo era mais lento e tudo mais. Bom, e como as coisas aconteceram muito rápido, eu fui número 1 do Brasil aos 16 anos. Meu primeiro ponto ali foi com 17 para 18. Eu achei que as coisas iam acontecer mais rápidas para mim. E quando foi essa transição para o profissional, foi um choque de realidade para mim, porque eu não tinha dinheiro para competir muitas semanas durante o ano.
e a quantidade de semanas que eu jogava, mesmo se eu ganhasse todos os torneios, eu estaria ali no meio da tabela ainda. Sim, com certeza. Então levei um tempo para entender que seria mais difícil para mim, que se eu continuasse teria os resultados mais velhos. E muitas pessoas boas cruzaram o meu caminho. Tenho que agradecer o Baianinho, que é um dos treinadores do Paineiras. Ele foi uma pessoa-chave para eu continuar jogando, porque ali com 19 anos eu já estava na cabeça assim que eu tenho que parar, porque eu preciso ganhar dinheiro para ajudar em casa. Sim. E ele me deu a oportunidade de vir para São Paulo, treinar na academia dele, morar dentro da academia. E eu passei um tempo com ele, então foi uma pessoa que me acendeu a chama de novo de poder me sentir jogador e competitivo. E nessa época eu jogava muito torneio de grana, para poder juntar dinheiro para depois viajar. E mesmo assim não jogava muitos torneios. E como eu falei, muitas pessoas boas cruzaram o meu caminho, até provavelmente eu vou esquecer muitas delas, se for citar nomes e tudo mais. Sim. Mas quem são, eles sabem. E acabou que eu acabei nesse caminho conhecendo pessoas que me ajudaram. Tem o Eduardo Abessia, que foi uma pessoa que eu estava jogando um torneio da Superliga, aqui de São Paulo, que me ajudou de coração. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa sortuda, eu acredito muito em Deus, e tenho que agradecer muito ele de as pessoas tá me ajudando de coração, sem me cobrar nada em troca. E acredito que a maneira que eu trabalho, me esforço, eu acho que a maneira que eu posso retribuir para eles é dessa maneira de estar fazendo o meu melhor, e agora com 26 anos, estar conseguindo melhorar no ranking, evoluir cada vez mais, tendo as portas de simples e duplas para poder estar jogando. Eu acho que eu estou conseguindo ajudar todas essas pessoas que me ajudaram. Essa semana um dos treinadores da época que dava treino no Baianinho está me acompanhando, que é o Wellington Borges. E juntamente com ele tem uma pessoa que, é uma pessoa que também foi que me ajudou um ponto de virada na minha carreira, que conseguiu a oportunidade de eu treinar 4, 5 meses ali na academia do Ferreiro. Eu tive essa experiência aí com 21, eu tinha um ponto na ATP na época, que é o Marcelo Michelucci, que é um cara que eu vou levar para sempre assim na minha vida. Isso é muito grato a ele, não tem nada que eu possa fazer que vai pagar ele, porque ele fez isso de coração, sem cobrar nada. E todas as vezes que eu tô aqui por São Paulo, a gente tenta tá junto, e hoje ele tava ali no box comigo e me ajudou muito, me ordenou muito com informações que eu aprendi desde a época da academia. Como é que foi essa passagem pelo Ferreiro? Conta pra mim. Cara, na época o Alcaraz não era número 1 do mundo ainda, mas ele foi na época, eu fui quando ele ia jogar o Wimbledon, se não me engano. E a primeira vez que eu treinei com ele foi no Rio Open em 2020 ou 2021. Foi a segunda participação dele. Eu treinei com ele e eles gostaram e falaram, todas as vezes que ele for jogar com o Dert, você vai treinar com ele. Então eu treinei bastante com ele nesse Rio Open, que foi o que ele ganhou. Foi o primeiro título dele, acho que ele só tem esse também. E foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu treinei bastante com o preparador físico que acompanha ele, que é o Alberto. E, como eu falei, foi um ponto-chave que me deu um ânimo que eu tenho até hoje. Depois disso eu falei, a gente conversou muito, ele falou, acho que seus resultados vão vir mais velho mesmo, e trabalha muito duro. Eles me passaram muitas informações que me moldaram melhor e me deram um mindset para ser mais competitivo a longo prazo e aprender a sofrer. Os torneios ITF aqui no Brasil, do Instituto de Esportes, da Confederação, são diferenciados, porque eles têm uma estrutura muito, muito alta. Eu diria que é mínimo nível challenger. Tem muitos challengers que a gente vai também que não tem a estrutura que tem. E é um padrão, muito alto dos torneios no Brasil, comparado aos torneios fora. Você foi jogar no Congo, inclusive, não foi? Sim, já joguei no Congo. Joguei 2 vezes. Eu joguei a primeira vez ano passado. Você ganhou uma dupla lá, não foi? Eu fui campeão de dupla e fiz as minhas primeiras quartas de simples lá. Olha. Quando eu fui, achei que o torneio em teoria ia estar um pouquinho mais fraco. Eu lembro que eu ganhei do Guy de Olen, que é um holandês que estava 150, se não me engano. Na época ele estava uns 290, se não me engano. E perdi do Blancano, que era um francês que ajudado assim pela federação desde novinho e já foi 120, 130 do mundo. Foi uma experiência muito boa, eu posso dizer. O torneio
Eu joguei esse em fevereiro do ano passado e foi muito legal. Eu posso dizer que todas as viagens que eu menos espero são as que mais me ensinam. Olha só. Ter contato com uma cultura diferente. Eu lembro que um boleirinho me pediu água e, tipo assim, eu dei uma garrafa de água, então é uma coisa simples. E eu lembro dele ter ficado muito feliz, e aí que a gente começa, putz, eu não posso reclamar da vida. Pois é. Quando eu realmente acho que as coisas estão difíceis para mim, eu lembro que eu sou afortunado, que eu levo uma vida que, putz, todas as semanas eu tô num lugar diferente, viajando. Eu sou uma pessoa muito sortuda e hoje eu moro no Paranoá, lá no Distrito Federal, e quantas pessoas de onde eu moro, na comunidade que eu moro, não queriam estar tendo essa oportunidade. Normalmente lá eles conseguem oportunidades através de futebol, mas a gente sabe que é como no tênis. São poucos que acabam virando. E eu tenho a sorte, vamos dizer assim, graças a Deus, de ter sido uma pessoa que está virando. E, putz, eu vou continuar trabalhando, correndo atrás de patrocínios para poder estar cada vez mais tranquilo e focado em jogar tênis. Que com a cabeça só focada em jogar tênis, realmente eu acho que eu vou atingir o meu nível mais alto. É isso. Agora, você passou por grandes dificuldades para tocar a tua carreira, né? Até eu li numa entrevista sua que você disse que você vendeu raquete, metade da raquete que você tinha para poder jogar, você acabou viajando com menos raquetes, você encordoava a raquete durante os torneios, você se virando do jeito que dava, né? Sim, antigamente eu tinha uma máquina manual e, cara, eu lembro de um Senip que eu fui jogar. Senip, olha só. Que, sabe bem, no Senip a gente faz, em 3 dias a gente faz 9 jogos, 8 jogos para poder tentar ganhar um convite num torneio ITF, um torneio Challenge. E a minha mãe, minha mãe é tudo para mim, assim. Ela já fez muita coisa para eu poder estar seguindo jogando, até nos torneios que não mudariam minha vida, que seria, em teoria, os torneios de classe em Brasília. Sim. De ela tirar o dinheiro dela comer para eu estar podendo jogar. Caramba. Isso me moldou muito. E eu lembro dessa... sua mãe? O nome dela é Jandilma Saraiva. Eu lembro bem que eu fui jogar um Senip aqui em São Paulo, no Yacht Clube Paulista, se eu não me engano, é Yacht Clube. Senip, sabe o pessoal em casa talvez não lembre, né, que é o Senip, o pessoal lembra, eram torneios grandes, né, uma série de jogadores, porque davam vagas para os torneios, né, você tinha que jogar para fazer determinados pontos para tentar entrar nos torneios profissionais, né, era, aliás, tipo um qualificatório para você tentar entrar, né. Eu lembro que nesse torneio Senip era uma sequência de 3 ou 4 Senips e minha mãe me deu R$300 para vir para São Paulo. E era tudo que eu tinha para passar um mês, vamos dizer assim. Então eu meio que fiz uma conta que tenho que encordoar 6 raquetes por dia e para pagar o hotel e poder ir me virando assim. Sim. E como eu falei, isso foi me moldando a não reclamar das coisas que quando fica difícil. Quando fica difícil, porque são momentos só. E poder chegar, por exemplo, a uma final como eu tô chegando aqui, faz esses momentos valer a pena. Faz esses momentos valer a pena. Então todo o esforço que eu tive que fazer, todo o esforço que minha mãe teve que fazer e todas essas pessoas que me ajudaram, chegar na final, poder estar jogando no nível alto, tendo contato com jogadores que são o número 1 no mundo, é gratificante. É gratificante. Os jogadores que estão nessa fase que você está, quer dizer, você está bem de dupla, pouco menos de simples, mas precisa fazer muita conta, muita ginástica para controlar, para a contabilidade dar certo, né, Paulo? Sim. Você faz tudo isso? Você faz essa tarefa de casa? Sim, desde o ano passado eu tenho focado mais em jogar os torneios Challengers, porque a gente acaba tendo hotel, né? Sim, é enorme. Ajuda de hotel, e isso me manteve muito mais confortável, onde eu consegui realmente desenvolver melhor, por estar tendo contato com jogadores com ranking mais baixo, tá tendo essa comodidade para poder estar jogando focado em jogar somente, e também os pontos, né? Acesso aos pontos, prize money um pouco melhor. E eu acredito que esse é o meu terceiro Future do ano, meu terceiro ou quarto torneio ITF do ano. Mas eu tenho baseado meu calendário mais em torneios Challengers para poder estar tendo essa segurança também, de não estar tendo gasto com hospedagem. Essa semana eu estou ficando na casa do Wellington Borges, que é um dos meus ex-treinadores. Em Brasília, eu tenho tido uma ajuda com o Dumont, com o Kiki. A gente meio que está dividindo a equipe com o Guto, assim, eles estão me ajudando muito.
Ainda não estou conseguindo viajar com eles por conta desses gastos. Mas sempre que eu estiver no torneio, que o Guto estiver, a gente vai estar ali trabalhando todo mundo junto. E ele tem me ajudado muito nessa escolha de torneios, com a experiência. Eu tenho um amigo que faz aniversário até no mesmo dia que eu, que é o Luiz Brito. Desde que ele focou em jogar dupla, ele conversou comigo se eu jogaria duplas com ele ali, para jogar firme. E já tem uns 3 anos, então tem uns 3 anos aí que a gente viaja junto. E eu aprendi muito com ele. Porque era um cara que estava no circuito há um bom tempo. E me ensinou bastante. Eu acredito que ele também tem bastante mérito assim, nessa minha evolução, porque ele me aconselhou muito. E é como se fosse um irmão para mim. Você se deu bem na dupla, né? Embora não seja ainda a tua prioridade, né? Você tem a prioridade é jogar simples, até porque dá mais dinheiro. Teve um ano que eu acho que eu ganhei aí 9, 11 torneios de duplas, mas era mais ou menos a conta que eu tinha que ganhar esses torneios, que eu lembro que eu fui jogar, sei lá, uns 15 mil em Monastir, e, putz, se não ganhasse a dupla, pelo menos a conta não fechava, tinha que pagar o hotel. Então, eu lembro que eu jogava as duplas dava muita raça para jogar essas duplas, então acabou que eu ganhei muitos títulos para conseguir ajudar a pagar as duplas. Consequentemente, aprendi muito e acredito que me ajudou a evoluir bastante, aprendi bastante, não só na dupla, mas de evolução ali, um jogo de rede, até um jogo bem tático, e me ajudou. Como eu te falei no começo da nossa conversa, eu pulei muita etapa, então tudo que eu consigo ter de experiência e conseguir absorver me ajuda. Putz, você acaba fazendo mais conexões com as pessoas e é divertido também jogar dupla. Obviamente o meu foco é simples e, como a gente falou aí desde o começo, acredito que meus resultados vão vir um pouquinho mais velho e isso vem acontecendo. Tenho fé e tenho trabalhado muito para poder ir evoluindo e conquistando os melhores resultados possíveis, passo a passo, sem muita pressa. Essa premiação dos ITFs acaba sendo meio cruel, né, Paulo? Quer dizer, ela não é ideal, né? Se a gente se comparar no alto nível, nem se fala, mas geralmente o pessoal que joga ITF é o pessoal que está começando, o pessoal que está buscando seu lugar ao sol, e as premiações não ajudam tanto. Você precisa batalhar muito e fazer, como você falou, um calendário muito certinho, né? Tentar diminuir as despesas o máximo possível. Principalmente os torneios 15 mil, os 25 até melhoraram um pouco, porque antes eram 25 mil dólares, agora são 30 mil dólares, então em teoria é o dobro do 15. Só que o nível é muito alto, cara. O nível é muito alto. Eu acho que o tênis hoje, a divisão não é ideal. Quem está em cima ganha muito, tem muitas regalias, e o pessoal que está aqui no bolo, principalmente ali nos Challengers. E quem está nos Futures hoje geralmente são os meninos mais novos, é uma galera que está ali entre 300 do mundo, e se você está entre os 300 do mundo na sua profissão, normalmente você ganha, você é bem remunerado por isso. Mas é o que são as regras do jogo no momento. Ultimamente tem melhorado as condições, e bom, espero que futuramente sejam melhores ainda, mas a gente tem que chegar num momento que a gente tem que acabar escolhendo uns desafios maiores. Então, geralmente, por isso eu tenho escolhido jogar um pouquinho mais os Challengers, por conta desse retorno maior. Mas mesmo assim, nos Challengers, se você parar para pensar, o nível é muito alto. E eles diminuíram os pontos dos Challengers, né, do ano passado para cá. E normalmente quem tá nos Challengers joga ATP, vai bem. A gente tem o caso do Daniel Valerro, que jogava muitos Challengers, só jogava muito, acho que ganhava bastante aqui no Brasil, e hoje deve estar aí 70 do mundo, 80 do mundo. O nível é muito similar. Para mim, a repartição não está da maneira que deveria ser, porque quem está em cima ganha muito, e quem está no meio ganha bem menos do que merecia pelo nível que joga. Porque para mim o tênis é um dos esportes mais nivelados por cima. Se você vem, assiste um torneio desse, você vê um Felipe da vida jogando, um Lucas Andrade que futuramente vai ter um futuro brilhante. Quem tá aqui vai ser a pessoa que vai subir, igual o João Fonseca já passou. Todo mundo que hoje está lá em cima teve que passar por isso. Sim. E se a gente conseguisse, tivesse essa força de melhorar a repartição do prize money,
Acredito que cada vez mais só o tênis ganha, o esporte ganha, porque a gente acaba nivelando cada vez mais por cima, né? E já é um esporte muito duro, o tênis em si é muito difícil. E, igual eu falei, é muito nivelado por cima. Acaba que eu vi um vídeo ontem do Federer falando que ganhou 54% dos pontos na carreira, na maioria dos jogos. E você parar pra pensar, é uma loucura. É bem próximo da metade dos pontos, né? É bem perto. Mais do que. E volto a dizer, o tênis é nivelado por cima, muitas vezes as pessoas não entendem, pensam muito no ranking quando jogam, mas... Você pensa muito no ranking? Não, eu até conversei com o Tomic uma vez disso. Qual a diferença, né? Do tênis um pouco antigamente e a de hoje, ele falou que ele via que hoje é mais nivelado mesmo, que jogasse antigamente um top 100 contra um 600 do mundo, você olhasse ali fora, você conseguia diferenciar. Sim, e hoje é muito mais difícil você ter essa... Você ver de fora e falar, esse é esse. É bem, bem similar. E você está falando de um top 100 que deve ganhar uma quantidade de dinheiro que consegue se manter muito bem durante um ano e um 600 do mundo que em teoria está pagando para jogar. É exatamente isso. Como é que você define o teu jogo de simples principalmente, né, que você está mais focado, o que você precisa melhorar, você tem essa noção, você tem treinador permanente, como é que é? Igual eu falei, desde dezembro estou trabalhando com o Dumont. Com o Dumont direto, ótimo. Dumont, o Kik, a gente tem tentado me fazer jogar cada vez um pouquinho mais agressivo. Eu acredito que peso de bola, atitude boa eu tenho, mas faltava um pouquinho de ordem, que é a real diferença para subir o nível, assim, né? Fisicamente, eu tenho muito a melhorar. Acredito que é um dos pontos chaves para o meu jogo, para poder evoluir. Eu fui aprender, em teoria, a rotina de um profissional de verdade mais velho, ali com 21 anos eu fui, beleza, tem que chegar, tem que treinar, fazer mobilidade, fazer tudo bonitinho. E então fisicamente é um ponto muito importante que eu preciso melhorar. Que isso me traz confiança. Igual um jogo como hoje, ter a confiança que eu não vou falhar, vou ter perna até o final, me traz confiança para poder tentar executar o que eu estou planejando. E é a isso. Parte física ela interfere muito na confiança. Muito né? importante, principalmente no meu jogo. E a gente tem tentado cada vez mais melhorar o saque, melhorar a devolução, para poder ter entradas melhores no ponto, né? Cada vez mais o tênis tem ficado mais rápido. E, igual eu te falei, essa foi uma diferença que eu também senti ali do Júnior pro Pro. Ganha muito ponto entre 0 e 4 bolas, isso é muito importante. E é isso. Eu espero poder melhorar fisicamente, continuar trabalhando para poder ter mais domínio dos pontos, poder estar... no começo do ano eu tive muita dificuldade nessa proposta de trabalho, só que existe uma coisa que eu confio muito, que o trabalho paga. Sim. Mesmo no começo do ano não sendo como eu queria, os resultados, eu confiei nisso, que a gente estava trabalhando, e ali um Challenger no Paraguai já joguei melhor, e depois em São Leopoldo eu tive a melhor semana ali na carreira, entre aspas, até agora, que foi uma semi de Challenger jogando um nível muito alto e muito correto, da maneira que a gente estava trabalhando. E pegamos aquela semana e falou, ó, esse é o padrão que tem que se sentir presente, jogando dessa maneira, fisicamente, e taticamente foi também uma boa semana. E como eu pulei muitas etapas, eu posso melhorar tudo no meu jogo, desde tecnicamente até taticamente, fisicamente, e só tem a evoluir. E espero poder, com o que eles estão propondo, eu poder conseguir executar e seguir evoluindo. Você está ali perto dos 500 do ranking, de simples, como é que está a meta? Onde é que você acha que você pode chegar num prazo razoavelmente curto? Eu tenho um sonho, sim. Tenho um sonho de estar entre os 50, entre os 40 melhores jogadores do mundo, ser top 20, ser top 10. Eu não ponho muito limite. Daniel Dutra me falou sempre uma coisa que eu lembro, que, putz, eu levo pra minha vida. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, por que não sonhar grande? Eu não tenho um número específico de ranking, porque nos últimos 2 anos eu evolui muito. Eu saí de top 1000 para 500, eu bati top 500 já esse ano. Então, a gente sabe que o tênis é um esporte muito duro, por conta de ter que defender muito ponto, ter que estar se provando a todo momento.
Mas eu tenho um objetivo sim de melhorar meu nível, principalmente meu nível mínimo, o dia que eu estiver jogando em teoria mal, esse nível ser competitivo. E o céu é o limite, o céu é o limite. Eu sei que pode passar muitas coisas, lesões, um ano tá jogando muito bem e as coisas, os resultados não encaixarem, mas eu sei que, assim como na semana em São Leopoldo que eu tive, que é um clique, ela te dá muita confiança e isso te leva a um trabalho a longo prazo que vai fazer você ser melhor. Mas para ganhar dinheiro hoje no circuito do tênis, Paulo, ele precisa estar ali entre os 150, no mínimo, né? Eu acredito 50, que 200 ali é quem está ali entre né? os 230, pelo menos por jogar os quali de Grand Slam, já dá uma boa aliviada. O quali de Wimbledon esse ano tava bom, né? Só entrar no quali já era uma festa. Sim. Então, acredito que as pessoas falam que 200 pessoas vivendo do tênis de maneira adequada. E como eu falei, se você está entre os 300 melhores de sua profissão no mundo, em qualquer esporte, qualquer profissão, você é bem remunerado por isso. E, bom, meu objetivo é estar, igual eu falei, o céu é o limite e quero estar me metendo. Meu sonho é estar nos grandes lãs, meu sonho é estar jogando nos torneios grandes. Mas hoje eu estou aqui, quero viver o presente e poder ir melhorando. Porque eu acredito que, primeiro, para estar lá, tem que estar com o trabalho em dia e com o nível de tênis, estando apresentando ele. Agora me fala, como é que você leva essa vida toda com esposa e 3 filhos? É duro, hein? Em dezembro, a gente acabou terminando, mas sim, hoje eu sou separado dela. Mas eu tenho uma ótima relação. É uma pessoa que eu sou muito grato, a Yara, porque eu lembro quando a gente começou junto, a gente tinha um colchão e uma televisão de tubo. E graças ao tênis a gente foi conquistando nossas coisinhas. Geralmente eu sempre tiro uma porcentagem dos prize monies para conseguir ajudar em casa. E, cara, é duro. É duro hoje porque eu não tô presente, eu tô perdendo a melhor fase dos meninos, né? Sem dúvida. Mas... Que idade eles estão? O Pedro, que é o mais velho, ele não é meu filho de sangue, mas é meu filho, eu conheci ele quando ele tinha 1 ano de idade, ele tem 11, o Gabriel tem 7 e o Benício tem 4. Então eu tô perdendo uma fase muito boa deles, mas todas as semanas que eu tô lá eu tento aproveitar ao máximo. Como eu falei, não só ela, eles eu tenho que ser grato, porque nesses momentos chaves que eu te falei, que eu tava para desistir, pensei realmente, ela, minha mãe, foram pessoas que falaram, não, tem que seguir lutando por isso. E então nos momentos chaves eles estavam... Quando é que foi esse momento que você pensou em desistir? Cara, depois ali na transição, que eu fiz meu ponto, que as coisas acabaram não acontecendo como eu achei que fosse, por ter conquistado um ponto ATP em teoria muito cedo, queimando muita etapa, ali foi um ponto duro, porque é um choque de realidade. A gente sabe, qualquer área da vida, quando a gente tem um choque de realidade, dói, toca na ferida. Começa a pensar muito, né? Só que também me fez mais forte. E aí, um pouquinho antes de ir pra academia do Ferreiro também, eu já tava meio que triste. Posso dizer, não vou dizer depressivo, porque eu tento... Não posso dizer que eu sou muito duro comigo. Eu sou muito duro comigo, no sentido de eu me cobro bastante. Então eu tento não ter uma parte meio vítima para mim. Isso acaba me machucando às vezes mesmo, mas me molda a ser mais forte. Ali um pouquinho antes de ir para a academia do Ferreira, se não me engano foi 2021, graças ao Marcelo também que acendeu essa chama de novo. E ali eu percebi que, com o apoio da minha família, eu não devo nada a ninguém. É muito duro hoje em dia, por conta das redes sociais, a gente acaba recebendo muitas mensagens ruins, mas desde São Leopoldo ali, eu tive uma virada, saí de 3 mil seguidores no Instagram para 17. E eu recebo muito carinho das pessoas. Eu recebo muito, muito carinho das pessoas, então eu prefiro focar cada vez mais nessas pessoas que torcem realmente por mim. E, igual eu te falei, nesses momentos de dificuldade, minha família estava lá e os meninos, mesmo eles sendo pequenos, eles gostam de assistir os meus jogos, gostam Você tênis não? Se eles vão ser? Não sei, eu acredito que não. Eles gostam muito de futebol. Eles estão fazendo jiu-jitsu
E agora eu vou tentar colocar para fazer escolinha de futebol também, porque eles são muito viciados em futebol. Algum é palmeirense? Não. Deus me livre. Meu, não é possível. Todos são paulinos. Sofredores na época ruim agora, mas todos são paulinos. E eu me abraço muito na minha família nesses momentos difíceis. Igual eu falei, sou muito grato a Yara, a minha mãe, todas as pessoas que passaram e me ajudaram. E espero poder retribuir. Tem muito chão pela frente. Vai Exatamente, a gente vê que o tenista, sim, realmente, o tenista paga um preço muito alto de poder ter que estar na estrada. Sim. Mas como eu te falei, eu levo pro lado que eu sou uma pessoa afortunada de estar podendo viver uma vida que o pessoal onde eu moro sonharia, tá? Sem dúvida. E pra mim, quem realmente paga o preço é a minha família, de me ter longe. Com certeza a mãe quer ter o filho perto para poder estar cuidando. Quando eu tava com a Yara, de ter a pessoa que você está vivendo junto. E todos eles se abdicaram de muita coisa para poder, e se abdicam, né? A Yara de cuidar dos meninos, a minha mãe também de me dar essa força em tudo. E espero poder retribuir todo esse esforço que eles fizeram por mim, que eles se sintam orgulhosos de semanas assim e que elas aconteçam cada vez mais. Porque, como eu falei, eu sou muito duro. Eu sou muito duro comigo e espero cada vez mais ter semanas assim para poder sentir esse prazer de estar. Eu sou muito competitivo, então eu quero sempre estar ganhando. E é isso. Paulo, para a gente encerrar, me diz qual é que tem o calendário para esse segundo semestre agora. Você está em São Paulo agora, você já tem um calendário para o final do ano? Sim, eu já defini os próximos passos. Eu vou jogar a próxima semana aqui em São Paulo também, o torneio do Instituto de Esportes, que é no Paineiras. Sim. Depois eu vou jogar o 25.000 em Londrina. Depois disso eu volto, treino uma semana em Brasília e vou para 2 Challengers na Jamaica, que são em quadra rápida, em Kingston. Depois estou para organizar essa parte final. Graças a Deus vai ter bastante torneio no Brasil e na América do Sul. Tradicionalmente já existem esses torneios de finais de ano aí. E eu vou só organizar essa parte de quais semanas treinar, tentar fazer uma sequência boa de torneios, mas basicamente são esses 2 ITFs que me restam, e depois tentar ao máximo jogar esses challenges do final do ano, depois desses torneios na Jamaica. Paulo Saraiva, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast Tênis Brasil, desejar o maior sucesso do mundo para você e que o tênis seja tudo de bom para você daqui para frente. Eu agradeço pelo espaço, volto a reforçar que o tênis é minha vida, eu vivo isso, transpiro isso, e uma vez escutei do Meligeni que um dia seria legal poder devolver o que o tênis me deu, e espero fazer isso pelo tênis brasileiro, o tênis de Brasília, lá do Distrito Federal, poder devolver um pouco de tudo que ele está me dando. E tenho que te agradecer, pessoas como você nos dão espaço para as pessoas acabarem nos conhecendo cada vez mais, essa parte do meio de tabela aí, que vamos dizer assim, das nossas histórias. Assim como tem a minha, tem outros jogadores que têm suas histórias bonitas. E, bom, na torcida sempre do tênis brasileiro poder estar crescendo cada vez mais. Se Deus quiser. Obrigado, um grande abraço para você. Muito obrigado. Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin. Oferecimento Faberg Tour Experience, pioneira e líder no mercado de turismo esportivo no Brasil.